Fala, torcedores! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Will Tricolor. Primeiramente, eu gostaria de pedir, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha no grupo dos amigos, ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos e, por favor, me ajuda aí a alcançar essa meta de 1000 inscritos no canal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês informações sobre a tabela, sobre os jogos da 36ª rodada que inicia hoje com o jogo do Vasco e Corinthians. Então eu vou mostrar para vocês aí os jogos que teremos nessa terça, quarta e quinta. Beleza? Vamos lá compartilhar a tela. O jogo dessa terça-feira ocorrerá às 9h30, Vasco e Corinthians. Um jogaço para definir aí se o Vasco vai continuar brigando pelo rebaixamento ou se o Vasco vai brigar pela classificação na Sul-Americana. Se o Vasco conseguir uma vitória, vai ser importantíssimo para ele, porque o Cruzeiro ele vai ter uma pedreira pela frente na quinta-feira, que pega o Atlético. O Vasco que empatou na casa do Atlético na última rodada, mas o Vasco vem jogando muito bem, vem se destacando, sinceramente não está merecendo ser rebaixado. O Cruzeiro tá errando bastante, não está conseguindo fazer bons jogos. E o Bahia, apesar de ter vencido o Corinthians por 5-1 dentro da casa do Corinthians, mas também não vem jogando bem, não vem demonstrando bom futebol. Mas vamos ver nessa rodada como é que vai ser, se ele vai conseguir demonstrar que essa vitória de 5-1 foi válida realmente e que é uma nova caminhada para permanecer na Série A. Na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã, brigando pelo título. O Flamengo se vencer, ele assumirá a liderança momentaneamente, porque às 9h30 o Palmeiras enfrenta o América Mineiro lá na casa do Palmeiras. O Cuiabá e Inter, ambos não estão brigando por nada ali no Brasileiro. O Inter até está fugindo do rebaixamento ainda, mas muito difícil de cair. São poucos % ali de chance de cair. O Santos enfrenta o Fluminense. O Fluminense que tem a missão de atrapalhar ou ajudar o seu rival, que é o Vasco. O Vasco que está junto com o Santos brigando para não cair. Se o Fluminense vencer o Santos, vai ser uma ajuda gigantesca para o Vasco, principalmente se o Vasco conseguir vencer do Corinthians. O Bahia pega o São Paulo na Bahia. Um jogo que dá para o Bahia vencer. Bahia vencendo vai ser muito complicado para o Vasco e para o Cruzeiro. Vai tacar um desespero em ambos ali. O Bahia que só joga às 8 horas. O Vasco joga hoje às 9h30. Mas o Bahia joga na quarta-feira, amanhã. E o Cruzeiro ele só joga na quinta às 8 horas. Então o Bahia ele precisa vencer. O São Paulo também não está disputando nada, já está classificado para Libertadores, não será rebaixado, não está disputando o título do Brasileiro. Então o São Paulo, digamos, está de férias. Provavelmente vai com um time misto. O Botafogo, que segue brigando pelo título do Brasileiro, ele enfrenta o Coritiba, que apesar de já rebaixado, foi rebaixado na rodada passada, mas ele com certeza colocará muita dificuldade para o Botafogo. O Grêmio enfrenta o Goiás na quinta-feira. O Grêmio que estava brigando pelo título brasileiro, matematicamente ainda briga, mas pelo futebol que vem apresentando, eu acho bem difícil. Eu acho que para o Grêmio vai ser mais a briga ali pelas 4 primeiras posições. O Grêmio vai brigar ali pelo quarto colocado, que eu acho que não é difícil. A briga dele é junto com o Atlético Mineiro. O Atlético, que se pararmos para pensar, é provável que perca para o Flamengo no Maracanã. Então o Grêmio pode tirar uma vantagem aí, já que enfrenta o Goiás dentro da sua arena. Porém, o Goiás ele segue brigando para não cair. Então não vai ser fácil também para o Grêmio. O Bragantino enfrenta o Fortaleza na quinta-feira, 8h30. A briga dele também é junto com o Atlético e Grêmio pela quarta colocação. Vamos analisar a tabela agora para ver como que pode ter essa movimentação nessa rodada. A tabela está assim: o Palmeiras ele segue líder, sendo seguido ali pelo Flamengo, ambos com 63 pontos. O Botafogo com 1 ponto atrás. O Atlético, como eu falei, ele está brigando ali pela quarta colocação junto com o Grêmio e Bragantino. O Atlético com 60, o Grêmio Bragantino com 59.
O Fluminense, que está praticamente de férias, está aí só para ou ajudar ou prejudicar os seus rivais, tanto Vasco, Flamengo, Botafogo. O Fluminense já está classificado, é o atual campeão da Libertadores, já está classificado para a Libertadores do ano que vem. Vem treinando, usando o brasileiro como uma preparação para o Mundial de Clubes. Então, assim, eu não posso dizer que o Fluminense está largando o brasileiro. Não está mesmo. O Fernando Diniz leva muito a sério, que é o máximo de pontos possível. O Mário deu a entrevista que o objetivo do Fluminense é vencer todos os jogos, lutar para vencer todos os jogos, porque os valores recebidos, que serão recebidos pelo Fluminense, assim como todos os outros times, vai variar conforme a classificação. Então é importante ficar o melhor classificado possível. Aí depois vem o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o São Paulo, o Internacional. Todos esses times já estão mais no meio da tabela, brigando por nada. Nem classificação na Libertadores, o São Paulo, que já está classificado, mas também não estão brigando por cair. O Internacional, matematicamente, não está livre do rebaixamento, mas também é bem improvável uma queda. Depois vem seguido ali de Fortaleza, Corinthians, que aí já começa a zona de perigo. Corinthians, Santos, Vasco e Cruzeiro. Todos esses ainda permanecem brigando para não cair. O Vasco, se vencer, ele pode entrar na zona de classificação da Sul-Americana, assim como o Santos e o Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Bahia, numa situação difícil, precisa vencer, mas ele jogará em casa, é uma provável vitória. E o Goiás, quase rebaixado. O Goiás é muito difícil de se livrar, vai ter uma missão, digamos, impossível. E o Coritiba e a América já decretados rebaixados. Então, digamos que essa rodada, essa 36ª rodada, tem tudo para ser muito emocionante. Vai ser uma rodada difícil para todos os times, todo mundo com objetivos a serem alcançados. Então, vamos ficar ligados nesses jogos. A primeira colocação e a primeira colocação da zona de rebaixamento estão sendo brigadas. Vamos ficar também atentos ao Fluminense e Santos, que é um jogo importante para um rival carioca, que é o Vasco. O Vasco vai torcer para o Fluminense, mas é uma missão bem difícil, pois o Fluminense pode ser que venha poupar jogadores, tá bom? Meus amigos, gostaria de pedir novamente, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos nos grupos, ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos. E muito obrigado por ter aguardado até aqui, ter acompanhado, e muito obrigado mesmo. Um forte abraço, saudações tricolores. Nem se tá passando, olha só quem tá passando. É o tipo do Fluminense.